Olá, meu nome é Patrícia e esse é o quarto vídeo da série de vídeos sobre substituições nucleofílicas ao carbono saturado. Continuaremos falando da SN2, agora vamos olhar um pouco para a estereoquímica da reação. Para entendermos a estereoquímica da reação SN2, olhemos para o eletrófilo. A ligação carbono-grupo abandonador será rompida, mas o ataque não pode ocorrer pelo mesmo lado onde está o grupo abandonador, pois o orbital que ali está, o orbital molecular sigma ligante, já está cheio e não tem espaço para mais elétrons. Sendo assim, o nucleófilo terá que vir ante em relação a onde está o grupo abandonador, ou seja, em oposto. Lá no orbital molecular sigma antiligante, o LUMO, que é maior no carbono. Quando o grupo abandonador sai e a ligação carbono-nucleófilo se concretiza, o nucleófilo fica oposto de onde estava o grupo abandonador. Chamamos isso de efeito guarda-chuva, pois parece um guarda-chuva sendo virado pelo vento. Bom, vamos ver como acontece desde o início. O nucleófilo se aproxima do carbono, vai lá acessar o orbital e acaba interagindo pelo lado oposto. E agora reparem que os grupos hidrogênio eles viram de lado, como um guarda-chuva virando no vento. Na maioria das vezes, isso vai levar a uma inversão de configuração. Falo na maioria das vezes e não sempre, porque a inversão da configuração ou não, ela vai depender da ordem de prioridade dos grupos, grupo abandonador e nucleófilo. Afinal, configuração absoluta, RS, é uma regra de nomenclatura. Mas a verdade é que sempre vai acontecer essa reação de maneira estereoespecífica, onde o nucleófilo sempre vai se inserir oposto da onde estava o grupo abandonador. Então, a reação de SN2 é estereoespecífica ante, quase sempre levando à inversão de configuração. Vejamos dois exemplos ilustrando o ataque ante. Se fizermos uma reação SN2 a partir do S2-bromobutano com ataque do nucleófilo, que nesse caso é o íon hidróxido, ocorrendo ante, o produto será o R2-hidroxibutano. A inversão de configuração ocorreu, pois tanto o bromo, o grupo abandonador, como o íon hidróxido, o nucleófilo, tem a prioridade na nomenclatura. Já que o nucleófilo se inseriu oposto, ocorre a inversão de configuração. Outro exemplo agora, usando o ciclohexano substituído com o iodo. Nesse caso, temos o trans-iodo metil ciclohexano. A conformação mais favorável contém metila e iodo, os dois substituintes, em equatorial. Para ocorrer ante, o ataque do nucleófilo deverá ocorrer em axial. Isso faz com que o grupo cianeto do nucleófilo se insira em axial, jogando o hidrogênio para equatorial. Inverte-se a configuração do centro novamente. Agora o produto é cis e não mais trans. Vamos falar um pouquinho dos solventes melhores para uma reação SN2. Ao contrário do que acontecia em SN1, o melhor aqui é que sejam menos polares. Só polar o suficiente para dissolver os reagentes, né? A explicação reside no fato de que a reação SN2 mais comum usa um ânion com carga localizada como nucleófilo. Ao compará-lo com o complexo ativado único da reação, esse é menos polar, porque ele tem uma espécie com carga dispersa entre dois átomos, enquanto o nucleófilo tem a carga concentrada em um somente átomo. Isso faz com que haja uma concentração de carga maior no nucleófilo, a solvatação seja mais efetiva no nucleófilo, e isso cause, claro, um impedimento estéreo do nucleófilo, que já vimos que não é bom. Mas, além disso, causa também um abaixamento da energia, né? Uma estabilização desse nucleófilo, coisa que também já vimos. O solvente, além de menos polar, também deve ser aprótico, e isso é mais importante, ou seja, sem hidrogênio ligado ao átomo eletronegativo, pois dificulta a solvatação do nucleófilo, deixando mais livre para reagir. Solventes que podem formar ligação de hidrogênio tendem a desativar o par de elétrons do nucleófilo por solvatação. Exemplos de solventes polares ou menos polares, mas apróticos, que podem ser utilizados em SN2 são benzeno, CCl4 e éter dietílico. Já solventes polares, mas apróticos, caso seja necessário para dissolver os reagentes, um exemplo é a acetona. A acetona ela é bastante utilizada em SN2 quando precisa-se de um solvente mais polar.
Vamos desenhar novamente o perfil energético com um abaixamento de energia do nucleófilo que foi comentado. Quando ocorre a maior solvatação no nucleófilo, vai haver então um abaixamento dessa energia. E isso vai acontecer sempre que a gente utilizar um solvente muito polar sem necessidade e também, principalmente, solventes próticos. Esse abaixamento de energia, ele se dá em relação ao patamar energético inicial sem a solvatação. Agora vamos mover para o lado esse perfil energético novo, levando em consideração a solvatação e comparar com o perfil energético sem levar em consideração a solvatação. Pronto. Reparem que a energia de ativação do perfil energético em vermelho é maior porque ela parte de um nucleófilo mais abaixo. Então, até ele chegar lá em cima, no morro de energia do estado de transição único da reação, ele vai demorar mais e a reação será mais lenta. Portanto, essa energia de ativação, esse valor, está sendo aumentado em caso de solvatação excessiva do nucleófilo, que é principalmente quando se usa solventes polares próticos nesse tipo de reação sem necessidade. A comparação, ela sempre deve ser feita entre os reagentes e o complexo ativado, para saber qual ponto da reação que levará a maior solvatação. Por exemplo, vejamos uma SN2 que tem um nucleófilo neutro, o que é um pouco diferente do que a gente viu até então. Aqui, o fósforo é o átomo nucleofílico. Ele está na mesma família do nitrogênio da tabela periódica, mas ele fica na terceira linha, ou seja, ele é mais nucleofílico que o nitrogênio por ter um HOMO de maior energia, porque se encontra na linha abaixo. Nesse caso, os reagentes estão neutros e o produto é carregado. Vamos ver como ficaria o complexo ativado de uma reação assim. Como o nucleófilo é neutro e usa somente um par de elétrons não compartilhados, a hora que ele começa a compartilhar esses elétrons com o carbono, ele vai ficando positivo. Era neutro com os elétrons só para ele, quando começa a dividir, vai ficando positivo. A ligação se rompendo não muda para o exemplo anterior. O grupo abandonador vai levando os elétrons e ficando negativo. Olhando os reagentes e o complexo ativado é o que tem maior carga agora. Então, o solvente polar vai atuar mais ali, vai solvatar mais ali. Isso quer dizer que vai baixar a energia do complexo ativado, vai estabilizar o complexo ativado. Novamente, vamos limpar esse desenho para colocar os perfis lado a lado para facilitar. Agora vemos claramente que, ao contrário do que acontecia quando o nucleófilo era carregado, nesse caso há uma diminuição da energia de ativação. Quando o nucleófilo é neutro, aumentar a polaridade do solvente ajuda a reação a se processar mais rapidamente, porque a espécie que é solvatada agora é o complexo ativado, conforme explicado anteriormente. Bom, mas em ambos os casos, nucleófilo carregado ou nucleófilo neutro, o que devemos evitar sempre numa SN2 é solvente prótico, porque solventes próticos interferem nos pares de elétron do nucleófilo ou na carga negativa e não podem ser usados. Então, quais solventes escolher nesse caso que a gente precisa de solventes mais polares? Por exemplo, DMSO, DMF ou acetona são solventes polares, porém não próticos. Vejamos agora, agora que a gente já viu os aspectos de SN1 e SN2, vejamos um quadro comparativo entre esses dois mecanismos. Em termos de cinética, a SN2 tem uma cinética de segunda ordem, com o nucleófilo e o eletrófilo entrando na equação da velocidade. Já em SN1, somente o eletrófilo entra e temos uma equação de primeira ordem. Enquanto a SN2 é estereoespecífica anti, causando inversão de configuração quase sempre, a SN1 quase sempre leva a racemização, sendo bem menos útil sinteticamente. A reatividade do eletrófilo em SN2 depende do impedimento estéreo, dentre outros detalhes. Então, uma metila ligada a grupo abandonador reagirá mais rápido que um carbono terciário ligado ao grupo abandonador, por exemplo. Já em SN1, isso é o oposto, porque temos que ver a estabilidade do carbocátio. Bom, e para saber qual mecanismo ocorre
O que olhar? Bem, o fator mais importante a ser olhado é o esqueleto carbônico do eletrófilo. Compostos que levam a carbocátions estáveis geralmente reagem por SN1, e de fato, de maneira geral, esses fatores estruturais que levam a carbocátions estáveis fazem com que uma reação SN2 seja lenta, por causa do impedimento estéreo. Por exemplo, um eletrófilo que tem uma metila ligada ao grupo abandonador vai gerar um carbocátion ruim, pouco estável, mas é perfeito para uma SN2. Ou um eletrófilo contendo um carbono terciário ligado a um grupo abandonador gerará um carbocátion bom, sendo perfeito para SN1, mas terá muito impedimento estéreo para SN2. No entanto, alguns eletrófilos podem reagir pelos dois mecanismos, como é o caso de substratos secundários, que não são super bons para nenhum, mas podem reagir pelos dois, ou substratos alílicos e benzílicos, que são ótimos substratos para ambas as reações. Nesse caso, devemos olhar as condições reacionais utilizadas, além do eletrófilo. Por exemplo, que tipo de nucleófilo é utilizado, que tipo de solvente é utilizado. Nucleófilos fortes e solventes apróticos vão favorecer SN2 sempre, quando possível. Outro tipo de reação de substituição nucleofílica, além de SN1 e SN2, é a SN intramolecular, que pode ocorrer quando na mesma molécula houver um bom grupo abandonador e um bom nucleófilo. Esta reação geralmente é muito rápida, pois as duas espécies reagentes, elas estão próximas. A velocidade é maior do que a esperada para o ataque de um nucleófilo externo à molécula. Quando o produto de ataque de SN intramolecular não for o produto principal, esse mecanismo é chamado de mecanismo do grupo vizinho ou auxílio do grupo vizinho. Basicamente, o nucleófilo interno ataca a ligação carbono-grupo abandonador mais rapidamente, desloca o grupo abandonador e depois algum nucleófilo que estiver no meio ataca o ciclo formado que não é isolado, levando ao produto final a ser isolado. Então, o ataque intramolecular do nucleófilo só serviu para acelerar a reação, para fazer com que o grupo abandonador saísse dali mais rapidamente. A lei de velocidade dessa reação é de primeira ordem em relação ao substrato e de primeira ordem global, porque o nucleófilo não participa da etapa determinante da velocidade, que é a formação desse ciclo carregado positivamente. Ele só vai entrar na segunda etapa. Então, a velocidade da reação como um todo, ela depende basicamente da velocidade da primeira etapa, o quão rápido o nucleófilo interno consegue deslocar o grupo abandonador. O ataque do nucleófilo interno também pode levar ao produto final, caso não tenha no meio reacional outro nucleófilo e caso esse ciclo formado seja estável e possa ser recuperado na forma neutra. Nesse caso, temos uma SN intramolecular, levando a uma ciclização. A velocidade da reação ela dependerá, entre outros aspectos, do tamanho do ciclo formado. Olhemos um exemplo. Bom, a partir do haloálcool. Nesse caso, um cloroálcool. O OH é o nucleófilo e o Cl, o grupo abandonador. Ao ocorrer o ataque, forma-se um ciclo ainda com carga positiva. Após a saída do H+, que pode ser abstraído pelo íon cloreto, que foi liberado na primeira etapa, formando HCl, ocorre a formação do ciclo neutro como produto final. Se esse ciclo for estável para existir e ser isolado, ele será o produto final. O quão rápida vai ser essa reação vai depender, claro, da nucleofilicidade e da habilidade do grupo abandonador, mas também do tamanho do ciclo. Ciclos de 5 membros são mais favorecidos, pois os grupos não estão tão longe e o ciclo formado não tem tensão angular significativa. Bem, quanto a reações de substituição nucleofílica carbono saturado, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Deem um like, curtam, assistam, estudem e se inscrevam no canal. Até a próxima série de vídeos.